ainda, né? Boa fala, Diego. Verso 8 vai dizer assim: primeiramente dou graças a meu Deus diante de Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, aí mais uma definição para evangelho, o evangelho de Deus, o evangelho do seu Filho, depois você vai encontrar o evangelho de Paulo, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Dá uma paradinha e já vou passar para o Diego. Repare que o verso 11 vai falar que Paulo, dá uma olhada no verso 11 aí, ó. Verso 11, Paulo gostaria de repartir com eles algum dom espiritual. Verso 11, ele queria repartir para confirmar a igreja. E no verso 14, que a gente não leu, mas eu posso colocar aqui, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também em vós. E o verso 12, dá uma olhada aí, ó. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Eu quero falar uma coisa simples, que é mais num cunho pastoral. Às vezes você vai visitar o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder, e a sensação que você tem é de que você vai lá para ouvir algo, uma experiência, uma palavra que ele tem, afinal é a pessoa que te lidera. Amém. Mas não parece ser esse um discurso único. Paulo diz que vai levar o evangelho para eles, vai confirmar palavras de evangelho para ele, mas diz que vai ser edificado mutuamente. Engraçado que Paulo também espera receber deles algum dom, e aí quando fala dom, ele não está falando de dom, algo como se fosse uma qualidade específica, mas Paulo está falando o seguinte: caramba, por exemplo, você aqui não deu a palavra aqui pra gente, então eu fui abençoado com o que você disse. A pior coisa é quando um cristão se vê tão pequeno que ele é incapaz de abençoar o outro. Sabe, quando nós estamos em pecado também acontece isso. A gente está tão sujo que a gente tem vergonha de abrir a boca e falar que tem Deus no coração. Mas assim, do ponto de vista de experiência, eu estou indo para 10 anos de caminhada com Cristo. Poxa, eu tenho 10 anos, mas de repente você tem 1 ano. Deus tem te ensinado coisas legais. Quando você me vê, divide um pouco disso comigo, porque Deus pode me animar através de algo que Deus está te mostrando, dando um versículo, um devocional, uma palavra de ânimo. Paulo espera que os romanos não sejam apenas os que vão receber, mas também aqueles que mutuamente vão ser abençoados. Minha esposa e eu trabalhamos com pessoas, e a coisa mais rara que tem é quando alguém nos visita, nos dá um devocional. É raríssimo, acontece, mas é muito raro. A coisa mais comum que tem é a pessoa ir esperando receber. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque eu acredito que quando você visita uma liderança, você espera ser edificado por ela, pela experiência, pela vida, pela busca dela contínua. Eu entendo. Mas acho que Paulo nos dá uma lição de humildade. Quando ele entende que precisa ouvir, mesmo sendo um apóstolo. Ele precisa receber, mesmo sendo grande. Eu acho que poderíamos tomar essa lição aqui e, ao invés de ser apenas liderados, sermos também aqueles que abençoam os nossos líderes. Aqueles que vão e oferecem algo que pode ser edificante para os líderes. Uhum. Algo que ele fala aqui, Paulo, no versículo 8, primeiramente dou graças a Deus mediante a Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Algo interessante o contexto da igreja de Roma era o seguinte: Roma era uma cidade a qual a gente já ouviu falar da história do Coliseu de Roma, que era um lugar onde cristãos morriam ali. Cristãos morriam ali comidos por leões e entre outras coisas. Os cristãos dentro do Coliseu de Roma era um grande espetáculo. E não só isso, também Roma era uma cidade depravada, a qual havia imoralidade sexual, enfim, vai encontrar até um sentido até para Paulo ter escrito Romanos 1:26, qual a gente pretende chegar lá. Então, assim, só que aqui Paulo está falando para essa igreja que vive em perseguição. Essa igreja que está ali num local tipo, onde ela tem que estar, às vezes, oculta. Oculta no sentido de que se ela tivesse exposta para todos, ela poderia facilmente ser acabada. Tipo, poderiam perseguir, achar aquela igreja e acabar com ela. E Paulo está enviando essa carta para ele está falando assim: primeiramente dou graças
a meu Deus no tocante a vós outros. Por quê? A fé deles é uma fé verdadeira. A gente pode dizer que se eles vivem em um país que persegue cristãos e eles permanecem na doutrina cristã, eles querem continuar nisso, então eles de fato são cristãos verdadeiros. E o mais interessante é de que a fé dele em todo mundo é anunciada a vossa fé. Algo para a gente parar e refletir é sobre a nossa fé. Ela está sendo proclamada, anunciada, ela está sendo conhecida por outros. Será que ela só é conhecida no nosso meio? Ou ela está sendo conhecida por outros? Porque ela precisa. Esse é um dos pontos principais de que o cristão ele deve ser luz. Tipo, ele não deve ser como Paulo também vai falar em outra epístola, como uma luz que sirva para ser colocada debaixo de uma candeia, ou da cama, digamos assim. Você não pega uma luz e bota ela debaixo da cama. Você pega a luz e bota ela no alto, para que todos vejam. Isso é o cristão, esse é o papel do cristão. Nós devemos anunciar a nossa fé. E não só isso, a nossa fé deve ser conhecida por todo mundo. E Paulo se sente gracioso, né, ao falar de que, olha, a fé de vocês está sendo anunciada. Glória a Deus pela vossa vida. Muito interessante isso. Pensar que eles, num ambiente hostil, têm sua fé famosa, conhecida. Isso é muito interessante mesmo. Não tinha me atentado para isso não. Muito bom. Aí vamos para um texto áureo, né? Texto 1,16 é um texto muito conhecido, tá? A gente pode ler junto, se for possível, 1,16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo termina o enunciado do verso 17 com uma citação de Abacuque 2,4, o justo viverá por fé. Muitas coisas são importantes aqui. Dizer que esse foi o texto máter de reformador é importante. Mas quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, acredito que existe um sem número de coisas para pensar nisso. Primeiro você vai pensar que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho de Paulo, o Evangelho que está sendo pregado naquele tempo, ele é um motivo, e vai ver em 1 Coríntios, um motivo de escândalo, ou loucura, ou escárnio. Paulo, quando foi anunciar em Atenas, quando ele falou sobre ressurreição dos mortos, até ali o pessoal estava ouvindo ele no Areópago, né? Ah, legal, Deus, pô, você tem um pedacinho de Zeus. Quando chegou no final, ele falou assim: e Deus ressuscitou este varão dos mortos. Aí, conta esse tagarela. Esse paroleiro tá falando. Sabe o que é paroleiro? Tagarela. Eu fui ver o que era tagarela. Tagarela era um camarada que pegava várias sementes de várias coisas para fazer uma comida. Ou então pegava vários tecidos de várias coisas para juntar e fazer uma coisa só. Eles estavam falando para assim: esse tagarela, esse juntador de discurso, porque ele pegou um pouquinho de judaísmo, ele pegou um pouquinho de Zeus, agora ele está falando de ressurreição de mortos. É Mitra? Deve ser Mitra que ele está falando. Esse paroleiro, agora você entendeu que paroleiro e tagarela ali, não é porque ele está falando muito, é porque ele está juntando trechos de várias percepções, de visões, de cosmovisões, e ele anuncia Cristo com base numa ideia multifacetada. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não sei quantos de vocês já leram Atos 17, agora estão acho que mais clarificados, né? Paulo está juntando muitos discursos, chamaram ele de tagarela. O tagarela naquela época era aquele cara que juntava um pouquinho de cada coisa para fazer algo aparentemente inteiro. Então eles estão falando: esse juntador de pedacinho de discurso deve ter ouvido um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, agora chega pra gente e entrega esse negócio. Paulo não tem vergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha nem de dizer que, de fato, podemos em alguns momentos das culturas ver o Evangelho revelado, mas não o Evangelho de Jesus, mas uma sombra mal tateada, né? Eu estava lendo sobre a vida do C.S. Lewis, aí falando que assim, um dos pontos-chave assim, que ele se voltou para o cristianismo foi quando ele estava numa conversa com Tolkien, que é o Senhor dos Anéis. Ele fala para ele assim, que Jesus Cristo se assemelha muito aos mitos. Ele fala que na verdade Jesus Cristo é um mito real, né? Tipo, ele é o verdadeiro, ele representa Cristo.
aquela ânsia dos mitos todos se realizam em Jesus, né? A ressurreição, o Filho dos deuses, né? O cara que veio para cumprir a libertação do povo, tudo isso se reúne em Jesus. Boa tua fala. O John Stott tem um livro chamado A Cruz de Cristo. E nesse livro ele fala tudo sobre a cruz. É um livro muito bom. E no comecinho ele fala do que significava, na época de Jesus, morrer crucificado. Ele fala do horror, da humilhação que isso representava. E ele falou que foi encontrado um papiro antigo onde tinha um homem crucificado e a cabeça dele era a cabeça de um burro, de forma bem caricata, escrito Kyrios. Eles interpretaram que aquele papiro, que a data era próxima, podia ser uma referência a um Deus que era homem e que morreu na cruz. Então assim, na época de Paulo, falar da ressurreição, falar que Salvador morreu numa cruz, além de ser ofensivo, era humilhante, era engraçado, stand-up. É verdade. Obrigado, já me poupou de falar uma parte aí e foi mais além. Não, é porque a gente ia falar sobre percepções da vergonha. O Vitor trouxe uma que eu não pensei em falar, você trouxe uma que eu pensei em falar. A gente tá aqui, é um estudo bíblico, tem que se acrescentar. Quando você se para o livro, é porque você bem sabe que se ele cita Epimênides... Viu como é que eu peguei? Ele cita dois grandes filósofos que eram muito conhecidos. E Epimênides e Heráclito eram claramente aristotélicos, né? Um deles era mais platônico, né, no sentido da sua... E ele junta esses discursos e ele fala, esse cara está catando as coisas para... Mas o ponto é que existe fatos da realidade que se sincronizam. E você usar disso não é algo... Igual o André está dando uma filosofia agora, ele está se utilizando disso, certamente, para passar o evangelho. Eu quero falar, que filósofo é esse? Esse cara tá falando do quê? Uma menina chegou na aula de filosofia e falou assim, depois do final da aula de... tô dando uma aula de filosofia. Tô substituindo a professora de filosofia. Aí eu tava dando aula de escolástica. Tomás de Aquino. Aí, cara, quando fomos falar de Tomás de Aquino, comecei a falar de escolástica. Eu sei que a coisa migrou, obviamente, para uma estilo apologético, porque Tomás de Aquino era um apologeta ao seu tempo também. Aí, teve uma hora que eu falei assim, porque tem um artigo meu, gente, para vocês lerem, que tem mesmo, não é mentira não, lá no Cotidianidade, que é a obscenidade da morte. E que eu falo sobre a morte ser algo obsceno, não se fale de morte, né, hoje. E aí eu fui falando, Tomás de Aquino tinha certeza de que somos mortais, por isso ele era tão profundo nas suas afirmações. Independente se eu discordo de algumas ou não, Tomás de Aquino era profundo nas suas afirmações acerca de vida, porque ele sabia que havia morte. Aí uma menina lá do fundo falou assim, professor, eu nunca parei para pensar na morte. Ontem a Tamires foi lá para casa e ela falou uma coisa que me deixou tão absurdo. Ela falou assim, André, antes de me tornar cristã, eu nunca tinha refletido sobre a morte. Assim, no sentido de que havia um fim para tudo isso. De que a gente morre. Mas não é pensar que a gente morre assim, 5 mortos e 2 feridos, veja as cenas. Não, é pensar na morte como algo que não vai ter jeito. O existencialismo é uma fuga do racionalismo. O racionalismo ele passa a ser negativo, né? Schopenhauer era um racionalista nesse sentido, né? Então assim, eu penso que vamos morrer, não vamos morrer? Comamos e bebamos. Não morreremos. Porque isso eu vou morrer, se eu vou morrer, deixa pra lá. Mas aí, só que o cristianismo resgata a morte. Onde está a morte, eu tenho o aguilhão. Aguilhão é aquela espora do cavalo, que você aperta o cavalo corre mais rápido. Ou então, é a picada do escorpião. Onde está a morte, seu aguilhão? Jesus tirou o aguilhão da morte. Isso é profundo. A morte agora não tem mais veneno em Cristo. Contra Cristo a morte não tem veneno. Isso me deixa repleto de vontade de sair por aí pregando e dizendo para as pessoas que eu conheço um modo delas escaparem daquilo que elas nem pensam. Porque eu sei que a gente acaba divagando, né? Diego, tenha paciência com isso. Mas o Espírito Santo, ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, porque quando a gente é ímpio, a gente até sabe que tem umas coisas que estão certas ou que estão erradas, mas a gente não se vê pecador. A gente não se vê pecador.
Verdade é essa. A gente tem culpa? Sim. Tem remorso? Às vezes. Mas pecador é muito pesado pra mim. Eu me lembro, enquanto ímpio, que eu pensava no pecado como uma coisa muito grave. Um assassinato. Mentir, pô. Mentir. Omitir, contar metade. Isso não pode ser um troço tão absurdo assim. Deus é bom. Pecado, justiça. A ideia de que existe algo que... Existe uma balança reta o suficiente para medir cada um de nós. E de que existe certo, existe errado, ponto, acabou. Isso não entra na cabeça do ímpio. O ímpio é relativista pelo próprio pecado, a natureza dele relativiza. E juízo vai ter um fim, vai ter morte, e Deus vai pegar. Então, quando o Espírito Santo ele revela-se a nós, cara, a gente saca o mundo de outro jeito. De outro jeito. Só para ser mais direto, tipo, pecado, porque pecamos contra um Deus infinito. Justiça, que a justiça, esse Deus infinito é contra quem nós pecamos, imputará o seu juízo. E juízo que desse Deus que se revela, essa ira de Deus que se revela, como tu vai dizer aqui, contra toda impiedade. Ira de Deus, essa ira que vem da onde? Dos céus. Essa ira que se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens. Fiz um prelúdio bonitinho, agora ele pegou, dá licença, agora vamos fazer a introdução. Gostei, Diego. Eu ainda queria falar algo mais. Gostei, até mais. Segura aí, porque aqui a gente vai entrar aqui ainda. Tá, entramos na volta. É do 16? Fala aí. Voltando um pouquinho, na verdade, até onde ele fala aqui. Porque muito desejo ver a fim de repartir convosco alguns dons espiritual para que sejam confirmados. Aqui é algo muito interessante. Paulo, em 1 Coríntios 2:2, ele vai falar assim: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo aqui ele está com uma vontade de falar algo para essa igreja. Ele está com vontade de compartilhar com eles uma coisa. E a coisa que ele está querendo compartilhar é única e somente Jesus Cristo. E aí ele não consegue nem se aguentar, não, tanta vontade que ele tem de falar disso, que ele diz assim: porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque este é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele vai falar assim: porque não me vergonho do Evangelho. Essa palavra, o Lloyd Jones vai falar que é um litote. Tem um termo para isso no português que significa você dar uma declaração negativa tratando de algo positivo. Por exemplo, o que Paulo quer falar aqui eu tenho muito orgulho desse Evangelho. É por eu ter muito orgulho desse Evangelho que eu estou aqui ansioso querendo anunciar ele a vocês. Uma justiça de Deus que vem mediante a fé. Ou seja, Deus está fazendo alguma coisa. Só existe uma maneira de eu ser salvo. E essa maneira é Deus está fazendo está todo o seu plano divino. Ele arquitetou isso antes da fundação do mundo. Vou só que usar também a escritura para poder falar isso. Ele arquitetou isso antes da fundação do mundo, e aí ele está falando assim: olha, o homem vai pecar, e ele vai pecar contra nós, contra a mim, um ser eterno. E somente eu, um ser eterno, posso salvar esse homem pecador. Então o que eu faço? Eu, como um ser eterno, vou lá e me sacrifico na cruz. Assim eu vou pagar pelo pecado dele, que é um pecado eterno, para que ele seja salvo. Esse é o Evangelho. Essa é a justiça que, se nós confiarmos, tivermos fé de que isso é o suficiente, que o sacrifício de Jesus é o suficiente para nos salvar, aí sim é que seremos salvos. Essa é a justiça pela fé. Amém. Boa palavra, Diego. Vai falar aqui que porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez um discurso universal, um discurso para todos. Paulo não está setorizando, ele não está sendo étnico. A declaração de Paulo é universal, não é universalista no sentido de que todos serão salvos totalmente, entendeu? Não edita esse áudio, não sou universalista. Não sou universalista, por quê? Esse papo de JBS aí. Aí o que acontece? Você tem um discurso para todos. Então, o evangelho que Paulo está falando aqui não é um evangelho étnico. Embora ele fale primeiro do judeu, porque Jesus também fala, a salvação vem dos judeus. Ela se revela a um povo especificamente. Por mais que nós tenhamos sombras
de aspectos em comum com o Evangelho, com o cristianismo em culturas ao redor do mundo, o Evangelho é revelado aos judeus. Deus escolhe um povo, Deus prepara um povo, Deus edifica um povo, e nesse povo faz nascer o escolhido para revelar ao mundo o seu plano de salvação. Não há outro povo que recebeu outro Jesus, ou não há um Buda ou Confúcio, ou nenhum tipo de líder que seja capaz, nem o Henri Cristo é capaz de trazer tal revelação, e é uma pena eu estar acabando com os sonhos de vocês. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa citação de Abacuque 2,4, nós podemos ir até Abacuque. Segura não, porque acho que não vai dar tempo. Mas Abacuque 2,4, e é pior do que você pedir para abrir Abacuque 2,4, é o pessoal demorar para achar Abacuque. E você fica, Abacuque! Né? E o que nós temos dessa justiça? Lutero vai falar que isso aí foi uma chave muito importante para ele entender, juntamente com a Epístola de Gálatas, a qual ele fez um comentário logo no começo da sua jornada como um teólogo. Ele faz comentários de Gálatas porque exatamente isso é a base da nossa estrutura de relação com Deus, fé. O que é essa fé? É muito importante, tá, gente? A nossa fé, ela é baseada na obra completa do Senhor Jesus Cristo em propiciação aos nossos pecados na cruz do Calvário e sua ressurreição. Quando eu digo que eu tenho fé em Jesus, eu não estou falando que eu tenho confiança em Jesus. Ah, mas não tem? Tem. Mas é porque eu posso ter confiança e acabar indo, né, para um salto de fé. Uma ideia assim, eu tenho tanta fé que eu vou passar nesse concurso. Gente, ter fé que vai passar num concurso sem estudar é burrice. É ter fé na fé. É ter fé na fé. É fideísmo. E não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de fé em argumentos acerca de um determinado assunto. O Evangelho é uma notícia, é um fato real, noticiado, e que esse fato real é transmitido oralmente para que as pessoas possam, com o Evangelho, ouvir o Evangelho, se imbuir da fé, o que diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Então eu falo do Evangelho, o Evangelho entra, o poder do Espírito Santo gera fé em mim, e agora eu proclamo esse Evangelho. Isso é a relação do Evangelho, fé e aqueles que proclamam. Qual é o nosso problema? O nosso problema é não crer em tal argumento. Irmãos, muito se fala sobre dízimos e ofertas. De que dízimo e oferta tem questão com devorador, com migrador, com castrador, chupacabra. Todas essas entidades que acharam no livro de Joel para justificar dar dízimo para receber, isso é contrário a Romanos 1, 16, 17. Também é contrário a Romanos 1, 16, 17, eu jejuar para obter fins desejados. Eu jejuar para o congresso da igreja ser abençoado. Eu estou oferecendo sacrifício que nem Isaac foi para Abraão. E olha que Abraão não foi justificado por Isaac. Abraão foi justificado pela fé. Então, onde a gente está chegando? Nós podemos subir a escadaria da Igreja da Penha ali, aquela igreja no altinho? Pode. Mas isso vai resultar em algum acréscimo na minha relação com Deus? Zero. Eu posso dar dízimo, trízimo, porque tem gente que cobra. Dízimo, bízimo, trízimo, tem gente que cobra aí. Olha lá, vamos saber quem é. Oferta para avivamento, oferta para Deus fazer um mover, oferta para a oferta crescer. Oferta especial. Oferta especial, espacial. Oferta... Irmãos, 100% é o número mínimo de um ofertante cristão. Tudo. Ele deve dar tudo, porque tudo é de Deus. Mas, se fôssemos de comum acordo falar de 10%, se fôssemos aqui falar, gente, por que a gente não separa 10% para colocar a coisa em ordem aqui? Para ajudar o salário do missionário? Isso é normal. Agora, quando eu digo o seguinte, você está me dizendo que a sua esposa perdeu o bebê, não é isso? Como é que está teu dízimo? Você está me dizendo que o seu carro quebrou, né? Está dando dízimo em dia? Sem pecado. André. Não, eu não dei. Tá vendo? Deixa eu falar
Você está na desobediência, Deus cortou a pensão. André, eu lembro que isso era tão limitante em mim que teve uma situação que eu cheguei para o André um tempo atrás chorando em prantos porque eu estava com muito medo em relação à questão salvífica mesmo, da minha salvação, porque eu não estava dando dízimo. Aí eu falei, André, eu não dei dízimo, André, tá ok, mano. Você não tá entendendo, a minha vida toda vai desmoronar. Então, tipo, porque na minha... Não pagou a aluguel da kitnet no céu. Não pagou a luz do céu. Tá pagando o aluguel da kitnet no Pesada. Pagou o IPTU da Mansão Celestial. Eles ligam a questão disso com salvação. Exato. Salvação. E aí, quando você não dá, você não é alguém cristão, você não é alguém do corpo de Cristo. Quando você não dá, você é constrangido, porque você só vai participar da liderança se o seu dízimo estiver em dia. Eu acho isso bem complicado. É muito né? estranho. Eu lembro que nessa época eu tinha o maior cagaço de não dar dízimo, justamente porque eu tinha medo da minha salvação estar ligada a isso, por causa de pregações que os nossos pastores têm dado nas igrejas, ligando a salvação com o dízimo, né? Tem algo importante a ser dito. O dízimo, que é citado no Velho Testamento, reafirmado enquanto ordem direta no livro de Malaquias 3:10, ele não é algo errado. Porque também tem o outro lado. Então não é para dar. Irmãos, é uma loucura. Irmãos, assim, se eu fosse pensar em termos de missão, eu acho que todo cristão, na boa, tinha que pelo menos começar com 30%. Eu tô te falando envolvimento de missão. Com 30%. Se eu fosse pensar em termos de cristianismo pessoal, você tá entendendo o que eu quero dizer? O cristão tinha que começar com uns 30%, 20%. Sabe por quê? Porque tem muita necessidade. As necessidades são muito grandes. Entendeu? Mas a Priscila é a tesoureira aqui da Cominical. Eu não pergunto a Priscila quem deu nada. E os que estão aqui sabem muito bem. Quando querem me dar dinheiro, que eu falo? Pra Priscila. Pra Priscila. Pra Priscila. Eu não quero saber quem deu. Porque a Bíblia diz assim, não deixa a tua mão esquerda saber o que a tua direita deu. Cara, se você chega lá na frente, eu gostaria de honrar aqui a Carol. A Carol tá dando uma oferta especial. Cara, ela já tá sendo anunciada como ofertante especial. André, esse do tua mão direita não sabe o tua mão esquerda. Faz até sentido, né? Considerando que a gente é corpo. A gente não tem que se medir pelo que dá. Só que tem gente que se aproveita. E aí não dá nada. E aí não ajuda em nada. Aí não oferta em nada. E tá errado. Tá errado pra caramba. Tá errado demais. E tá em termos, né? Já vou passar a palavra. Em termos, eu vou usar aqui uma analogia. Tá roubando Deus. Tá roubando o corpo. Tá roubando a igreja. Em termos, tá deixando de abençoar. Tá deixando de dar. Tá tirando daquele que você deveria dar. Em termos. Mas não é algo salvífico. Não é. Mas expressa a salvação. O salvo doa. O salvo oferta. O salvo se desprende. Nesse caso eu tava fazendo pra ser algo. Eu não faço pra ser, eu faço porque sou. Só pra... Né? Hoje eu... Eu também, eu acredito nisso. Que leva a fé não é oferta, não é o dízimo. Mas não que isso não influencie na sua vida espiritual. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela sempre no final do mês, ela sempre tira uma certa quantidade do salário dela e dá de dízimo. Porque isso é até bíblico, pelo menos tirar 10% ou 1% do que você ganha para dar de dízimo. Eu não diria como se fosse um plano de salvação, eu diria como se fosse um meio de agradecer, vamos botar assim. Agradecimento, sim. Entendeu? Por tudo que Deus tem feito. E ainda é pouco. André, também tem o fato de ver a necessidade de volta. Você não vou dar, mas tem uma conta de dinheiro pra pagar. Exato. Pai, Deus vai mandar o dinheiro, claro, dá, porque ele vai estar mandando dinheiro. É complicado porque se torna uma obrigação, né? Tipo, você tem que fazer ao invés do fato da pessoa entender que... Ah, tá. Perdão, desculpa. Não, mas ser antes de fazer algo. Eu acho que é essencial isso. Senão acaba invertendo os papéis e vou ser mais sério, eu vou ser até um pouco mais incisivo, talvez você nem espere isso de mim. Eu acho que o líder, ele tem de prensar quem não dá. Tem que falar, pô cara, faz parte da parada aqui, você não ajuda. Acorda, irmão.
A gente tá junto no meio, entendeu? Eu acho que o líder ele tem que fazer isso, mas jamais expor isso publicamente. Mas jamais cobrar isso das pessoas publicamente. Entendeu? Aqui, o nosso ofertório, aqui, que nem um ofertório, é uma loucura, né? Essa coisa do gira, 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 virou! Virou! Tá falando que né? assim, passa logo pra... 7 vezes mais. Não, já vou passar aqui, eu quero juntar com outro discurso que a gente vai fazer. Né? Pode dar, irmão. Fala da doação em si, a própria natureza de Deus é doadora. Se a gente de fato adquirir a natureza de Cristo, a gente vai adquirir uma natureza doadora. Isso é parte da natureza dele, mano. João 3,16. João 3,16. E a igreja primitiva tinha os bens todos praticamente em comum, ou seja, a necessidade dos irmãos era suprida plenamente. O Ariovaldo Júnior vai falar, Marcos, ele vai falar que a igreja do primeiro século, ela não dava por pedido de apóstolos, mas porque os apóstolos tinham alta credibilidade. Eram pessoas tão, digamos assim, de tanto respeito que eu tinha prazer em deixar com ele um percentual muito grande. Porque eu tinha prazer em ver a administração justa, honesta, inspiradora daquele homem, entendeu? Vamos seguir aí. Rapaz, o Romanos 1, hein? E o Romanos 1, hein? E o Diego tá aqui, pô, André, vamos fazer o 4. Eu falei, não, Diego, não vai chegar. Tô brincando. Mas, gente, como é que vai fazer o 1 aqui? Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Tenho coisas para dizer, Diego provavelmente também. O verso 18, vai falar a palavra detém, eu já expliquei isso aqui para alguns. A palavra detém aí é uma palavra que significa afogar. Afogar. Em geral, essa palavra era utilizada quando uma frase envolvia a palavra afogamento. Imagine que esse detém, junta a ideia do detém com afogamento. Pega a verdade, por exemplo, alguém está falando a verdade, joga ela, bota ela numa boca de um balde assim, sabe aquelas bolhas assim? É quase que mais ou menos assim, afogar a verdade, torná-la, tentar segurar essa verdade, deter, contê-la enquanto ela clama, entendeu? E aí eu leio de novo para você entender, ó. Revela-se do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, é como se você afogasse a verdade num balde e mandasse a justiça gritar. Vai, fala alto, enquanto eu estou segurando a boca da verdade. Entendeu? Eu usaria o exemplo de Sócrates aqui, que detém a verdade pela injustiça, porque, assim, a questão da Roma, né, e principalmente naquela época, era uma cidade que era berço de cultura, um dos berços da cultura da época, e uma das coisas que havia da cultura da época era a filosofia. Então, assim, a questão da filosofia, você pega como Sócrates morreu, e Platão foi relatar bem isso também na questão lá do mito da caverna, que foi tipo, Sócrates ele queria trazer a verdade, o conhecimento do que era a verdade, tipo, a partir de Sócrates também, que é interessante falar, e Paulo falar isso aqui, é que a partir de Sócrates, os filósofos pré-socráticos, pós-socráticos depois, passou a ser o conhecimento que acerca da filosofia deixou-se de ser aquele conhecimento sobre o que é imaterial, sobre o que é tipo os fenômenos naturais e tudo mais, deixou-se de ser isso para ser um pensamento agora voltado para o homem, pro que era o homem em si. Isso começou em Sócrates. E Sócrates começou a questionar acerca do que era a verdade, acerca de que, tipo, se existia uma verdade, se aqueles deuses eram verdadeiros e tudo mais, e acabou que ele foi morto por questionar a verdade, o conhecimento, a sabedoria daquele século. E, assim, você pega hoje, tipo, os filósofos pré-socráticos, você vai pegar eles e vão falar assim, acerca do conhecimento, quem é Deus? Quem somos nós? Será que Deus existe? Você vai pegar, por exemplo, Nietzsche, entre outros aí, filósofos, Sartre, enfim, esses filósofos vão questionar acerca da existência de Deus. E Paulo está falando que Deus lhe manifestou. E assim, tu pega o Sócrates, ele morreu
por uma verdade que ele acreditava ser a verdade. Embora ele não tivesse o conhecimento dessa verdade aqui, que era a Bíblia, que era Deus, mas ele morreu por conhecimento dele. Então o povo havia crucificado já os seus filósofos por conta de uma verdade. E aqui você vê Paulo falando de Jesus, que Jesus morreu por ele ser a verdade. Então é algo que assim, Deus tem nos manifestado que é a verdade. Filósofos parece que trouxeram esse conhecimento naquele século, mas é um conhecimento ainda ofuscado. E se a gente fosse naquela época, se as pessoas tivessem a percepção do que é a palavra de Deus, elas sim conheceriam a verdade, conheceriam quem é Jesus Cristo. Se a gente pegar essa fala do Diego aqui e pegar a palavra verdade do verso 18 e a palavra injustiça, você pode muito bem substituir pelo julgamento de Jesus com Jesus e Barrabás. Porque os caras pegam e calam Jesus e soltam o injusto, né? Eu calo a boca da verdade em termos e eu solto o Barrabás, que é a injustiça. Ele é um assassino. O Sócrates, como o Diego falou, questionava os argumentos dos filósofos da época e mesmo dos pensadores mais sólidos, perguntando sobre se de fato aquilo era verdade. Ele dizia, só sei que nada sei, mas era um argumento que ele usava para tentar abrir o caminho para fazer que você questionasse daquilo que você pensava. E ele foi morto, na verdade foi obrigado a tomar cicuta, que era um veneno, e morreu. Então eu fico pensando em termos de cristãos, as pessoas nos mandam parar de falar a verdade. Em salas de aula, nós professores somos muitas vezes cessionados de falar a verdade. Eu perguntei para uma turma essa semana de terceiro ano numa escola em outro município daqui, e eu perguntei assim, vem cá, me diga uma coisa, vocês falam o que acerca de mim? Parecia até Jesus. O que vocês dizem sobre mim? Vocês acham que eu sou liberal? Vocês acham que eu sou social-democrata? Vocês acham que eu... E eles ficavam assim se olhando. Eu falei assim, que eu sou o cara mais fácil de ser lido do mundo. Qualquer um sabe o que eu sou. E então a gente começou uma discussão sobre os argumentos acerca da verdade. Jesus, quando chega, ele fala o quê? Fala para Pilatos, eu vim dar testemunho da verdade. Então, quando nós estamos pregando lá fora, nós não estamos pregando o evangelho. A gente está pregando a verdade, porque o evangelho é a verdade. Se nós tratarmos o evangelho como verdade, porque ele é a verdade, vamos ser mortos. Ou pelo menos vamos ter algum tipo de morte. O evangelho sempre se envolve com algum tipo de morte, tá? Sempre vai ter morte. Morte social, talvez para alguns, talvez para outros, morte financeira. Sabe, daquela ideia do ideal financeiro, sabe? Morte e aquela morte ideológica, sabe? Que você já construiu o seu mundo, né? Você já construiu. E aí o evangelho vem e te detona, sabe? Pra mim foi a morte de estilo de vida. Eu tinha uma ideia de viver. O meu sonho era ficar tocando em palco a vida inteira, até velho. Billy Giggles, assim, tipo aqueles velhões de barba, assim, Era o meu sonho, eu achava que aquilo era o máximo. Eu ainda gosto de tocar pra caramba. Mas eu pensava assim, caraca, já pensou com 60 anos batendo cabeça? E eu pensava o seguinte, nada vai me atrapalhar. E aí vai ter meus filhos lá batendo a cabeça comigo. Ideologia minha, tipo, meus filhos batendo a cabeça, Elisa tá batendo a cabeça. E eu não ensinei, né? Ela é mais esquentada, né? O Olivia fica dançando. Não vai pra esse caminho de dança não vai ter futuro eclesiástico. Mas aí o que acontece? Eu penso com vocês aqui, cara, que nós temos um conceito ideológico acerca da vida, que é verdade. Sabe, a verdade diz assim, o que você está pensando não vai dar em nada. Vem Jesus e fala assim, isso que você está pensando, cara, de boa, não vai funcionar. Porque isso não é a verdade. Jesus vem e estraga. Ele é o cara que antigamente a gente dizia nas festas, que tirava a agulha do disco de vinil e a festa parava. Ele é o cara que acende a luz quando tá todo mundo se beijando e ficando, ele, pode não. Levanta, procura os pais, abre. Ele é o cara que acaba com a coisa, entendeu? Tá todo mundo se pegando, aí Jesus acende a luz. Ó, tá errado, vamos ajeitar isso aí, vou ligar pros seus pais. E ele vai, ele fala, mas tá errado por quê? Tá errado, certo é isso, aquilo. E ele é o quadrado, ele é aquele que o mundo parece não reconhecer como um padrão válido de divertimento. Tanto é que quando você leu aqui, disse que o povo fez o holocausto lá e o povo foi se divertir. Foi se divertir. Na Bíblia não pode zoar, mas Ló, mas aparece na Bíblia que Ló chegou a zoar.
Meu Deus. Tira daqui! Cadê Marcelo? Cadê Agora pode cortar. Pode cortar esse pedaço. Essa parte foi tu que ensinou ele. Essa piada é tua, hein? Ele falou pra ele queimar Também ele. levei mó a sério. Isso é coisa de cena, Na cara. moral, pra ele Você acha que isso é não, coisa isso é demais? coisa Ó, de César. quer ver uma coisa? Ela é ruim demais, né, O César? Espírito Santo talvez já tenha constrangido vocês em determinadas situações. Vê se já aconteceu isso. Por exemplo, eu cresci na geração videogame. Eu derreti a fonte do Super Nintendo. Girava, Super Mario. Será que não tem nada mais? Tem que procurar. Aquela folha, aquele cogumelo, aquele cano. Então eu virava. Só que se eu pegar e ligar um videogame, eu fico 10 minutos. Aí eu falo assim, não, só 10 minutos. Não consigo. Daqui a pouco eu tô na segunda partida de Street Fighter. Aí eu vou, uma partida, duas partidas, três partidas, dou pause, faço café, volto no jogo. Partida, quatro partidas. Tem coisas que nós percebemos que eram a maneira como a gente desperdiçava o tempo enquanto ímpio. E que você não vai poder... De boa, não é pecado, mas se você fizer isso enquanto salvo, você vai ficar incomodado. Experimenta só. Experimenta. Alguns aqui já tiveram essa oportunidade. Com alguns é filme, com alguns é série, com alguns é gastar... É assim, tem gente que não consegue ver um episódio. Vê 3, tem 5. Porque a impiedade clama de dentro de nós. Agora, gente, ninguém que não ora bastante, que não tem uma vida com Deus missional, poderia se dar ao luxo de determinados aspectos. Mas é engraçado, porque quando você tiver uma vida missional e tiver uma vida de oração, você não vai querer mais se dar esse luxo. Sabe, é assim, enquanto você não consegue ter uma vida ok, não te aconselho a voltar a buscar o passado e revisitá-lo, em determinados termos. Mas é engraçado, porque depois que você supera isso, aquilo perde o sentido que tinha. Perde o gosto. Eu começo a assistir um show de rock e eu enjoo, mas se eu assistir um inteiro, eu assisto 2. Começo a assistir, eu falo assim, cara, eu tô perdendo tempo. Ah, não vou assistir isso não, vou ler a Bíblia. Vou falar alguma coisa com a Olivia, vou mandar uma mensagem pra alguém, sei lá, vou orar, vou fazer alguma coisa. O que eu quero dizer é que Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nós temos que ter cuidado quando entendemos determinado ponto do cristianismo, porque o Espírito Santo vai cobrar a edificação de tudo. Ele vai cobrar sentido de tudo que a gente faz. E a gente vai se cobrar nesse sentido. É como se fosse assim, você falava palavrão tranquilo antes, né? Marcos me relatou que era um palavrudo. Você, Marcos. Quem aqui falava muito palavrão? Eu não esperava. Era um devasso. Aquele ali que disseram que... Aquele dali? Nem a mãe... Até a mãe dizia que não prestava. Até a mãe falava, não presta. E quando a mãe fala não presta, é caso de... o fantasma vai visitar. Não presta. Né? Aí o que aconteceu? Você hoje vai tentar falar, você fala, mas não vai achar sentido. É esquisito, é até estranho o teu vocabulário. Né? Ainda xinga? Não mais? Parou hoje. Eu tô nervoso. Parou hoje. Não, pior que tem, cara. A Aline ainda? É muito estranho. Ah, eu não. Não mais? Olha só, você viu isso, né, cara? Tá aqui o som. Não mais. Vou dar esse link pros teus pais. Vai saber. Que nem aquele pastor do YouTube, toda a verdade revelada. Terra plana? Não mais. Terra plana? Terra plana. A ira se revela do céu. Essa ira, tem gente que fala,